Mais um Por Trás das Emoções, e o filme de hoje é o filme Paternidade. Não sei se vocês já assistiram, ele está disponível lá no Netflix, e um filme que fala muito além das questões de paternidade. Um filme que fala sobre o luto, um filme que fala sobre as relações familiares, um filme que fala sobre o posicionamento no trabalho e um filme que fala, sim, das questões estruturais da sociedade, o machismo, o racismo, tudo aquilo que está estruturado. E o que eu achei interessante desse filme é que você nota que são histórias muito parecidas com o que ou a gente já passou, ou a gente conhece alguém que já passou. E eu, sinceramente, gente, me sinto muito mais conectada com filmes assim, que são baseados em histórias reais ou baseados em histórias que possivelmente estão próximas da gente. Assim a gente sente esse aconchego, esse acolhimento do filme, entendendo ali a humanidade, entendendo ali com empatia aquela dor e aquela comédia. Porque o filme tem isso, ele tem horas de dor que você chora, difícil não chorar nesse filme, como horas de comédia que você ri daquilo. E aí você se envolve com a história do pai, que tá criando a filha sozinha depois da perda da mãe. É uma perda muito dolorosa. E o filme se passa em dois momentos. O primeiro momento é que ele precisa se posicionar como pai, lidar com as questões da família, tanto da mãe falecida quanto da mãe dele, para que ele realmente exerça o papel de pai. E isso é uma coisa que a gente precisa se questionar. Porque muitas vezes a questão do machismo estrutural, ela existe. Mas a gente tem essa possibilidade de desconstruir, dando um pouco de autonomia ou até total autonomia para que os homens possam exercer os seus papéis. E você vê na paternidade, especialmente das pessoas pretas, né, dos homens pretos, que eles geralmente não viveram uma história boa com o pai, uma história de referência. Eles não têm referência nos amigos, eles têm pouquíssimas referências, e a única referência que eles têm é do que não fazer. E isso ele diz no filme. Eu não tive um exemplo de pai, mas eu vou ser um pai exemplar. E aí ali você já fica tocado, já fica emocionado, e você percebe nesse primeiro momento o personagem principal criando a maturidade, né, de criar uma menina, de exercer papéis normalmente exercidos pelas mães, mas que deveriam sim ser exercidos pelos pais. Eu acho que é um filme que todo homem tem que ver para ter essa identificação. Se ele consegue, eu também consigo, sabe? Porque uma das coisas principais do nosso amadurecimento psicológico é a gente se identificar com aquela situação. E os filmes e a ficção estão aí para isso, né? E vem essa primeira parte dele lidar com o luto, lidar com a maturidade de criar uma criança, e depois a segunda parte do filme já ela mais madura, né? Mais ou menos na fase ali infantil, deve ter uns 10, 11 anos, e ele já tendo que lidar com a construção de valor para aquela criança. E essa construção de valor, gente, vem à tona aqueles pensamentos. Será que eu vou perpetuar o que a minha mulher tinha como ideia? Será que eu preciso manter a família dos avós presente? Será que ela tem que se vestir como a mãe gostaria? Então são pequenas coisas ali que constroem os valores dele como pai e dela como filha. Não vou dar muitos spoilers para vocês verem e se envolverem na trama, mas o que é muito interessante é você perceber que a todo tempo o ator principal está dando o seu melhor para se posicionar enquanto pai negro de uma menina. E é muito interessante você ver toda a evolução dele no papel que ele se propôs a fazer. Então, realmente é um filme que te emociona porque você acredita que ele vai conseguir, acredita ali na luta dele e entra na luta dele. Eu acredito, assim, que isso pode ajudar muitos homens pretos a se identificar, a entender que eles podem sim, a desconstruir essa ideia social e estrutural que a gente tem de que o pai não é capaz, porque o pai é capaz sim. O pai é tão capaz quanto a mãe de criar um filho. E a mensagem, eu acho que a mensagem principal do filme é essa. É você usar a sua história como referência do que não fazer. Muitas pessoas são criadas sem a presença ali de um pai ou até de uma mãe, e aquilo pode ser sim algo como aprendizado. E tudo isso é como construção, diálogo, conversa, arriscar a vivenciar coisas boas e se posicionar. Se eu sei que eu vou ser um bom pai, eu vou acreditar nisso. Foi essa mensagem que eu recebi desse filme, né? Não sei se você também recebeu. E é muito emocionante porque você nota a dificuldade dele em se posicionar,
né? Não só diante ao trabalho, não só diante à família, mas até com ela. E nessa segunda parte do filme, com ela que eu digo a filha, nessa segunda parte do filme, quando você vê a construção de valores dele, você começa a perceber ele se orgulhando da própria história, né? Então vejam o filme, entendam que qualquer papel que a gente possa assumir, independente do nosso gênero, independente de quem somos, é possível se a gente acreditar que quer e pode.